transmissão da ministração. Eu estou falando sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Hoje é a segunda aula. Antes da ministração, nós estaremos orando, e nessa oração quero pedir aos irmãos que orem em favor do pastor Anésio Sarmento. A filha dele, Beatriz, fez contato comigo hoje. Ele voltou para o hospital, está novamente internado. Quinta-feira vou fazer uma visita e, segundo ela, agora ele está entrando em coma e a situação dele não é nada boa, mas a igreja orando, Deus pode operar um milagre. Vamos estar orando. Eu quero convidar aqui o presbítero Moisés, vai estar orando ao Senhor. Logo a seguir estaremos lendo a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Deus eterno, Pai bendito, em cuja presença nos colocamos, Senhor, queremos te agradecer por esse privilégio de nós estarmos na tua casa. Quero louvar o teu nome pela vida de cada um dos teus filhos que vieram até este lugar para ouvir a tua poderosa palavra. O pedido aqui mencionado, Senhor, do pastor Anésio Sarmento, que está nessa situação. Sabemos que o poder da medicina é limitado, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vai aonde nós não podemos ir. O Senhor faz aquilo que nós não conseguimos fazer. O Senhor realiza aquilo que nós não conseguimos realizar. Realiza um milagre na vida do teu filho. Mas de toda maneira, Senhor, faça a tua vontade, porque a tua vontade em nossas vidas é o nosso melhor. E a tua palavra que vai ser explanada, mencionada nesta noite, usa o teu filho mais uma vez, Senhor. O Senhor, na sua oração sacerdotal, intercedendo pelos discípulos, Pai, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra liberta, a tua palavra limpa, a tua palavra purifica. E o Senhor mencionando para os discípulos: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Nos limpa nesta noite, nos purifica. Tu és a videira verdadeira e toda a vara que estiver em ti, ó Pai. O Senhor limpa para que venha dar mais fruto. Queremos dar mais fruto. Queremos ser mais atalai na tua presença. Ser conosco nesta noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Vamos estar lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Estaremos lendo os versículos 26, 27, 28 e 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 ao 29. Os que encontraram, digam amém. Amém. Eu vou ler, você vai acompanhar em sua Bíblia. Diz assim o 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo, Mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E agora vocês vão ler o 29 no 3. 1, 2, 3. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Novamente o 29 no 3. 1, 2, 3. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Sentai-vos adorando ao Senhor. Na semana passada, iniciei na terça-feira passada paracletologia ou pneumatologia. Eu dei essa explicação na introdução e falei sobre a dispensação do Espírito Santo, falei sobre a obra do Espírito Santo na história bíblica, e hoje eu vou iniciar falando da obra do Espírito Santo na igreja primitiva. Na verdade, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Lá foi a inauguração oficial da igreja. E naquele dia, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho através da pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao Senhor. Então, a obra do Espírito Santo na igreja primitiva é o tópico de hoje. A marcha triunfal da igreja na terra está no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja triunfante
triunfante, porque caminhava no poder do Espírito Santo. Porque a igreja primitiva era uma igreja triunfante, porque caminhava no poder do Espírito Santo. Porque muitas igrejas hoje estão rateando, porque não estão mais caminhando no poder do Espírito Santo. O melhor de Deus para a igreja é o poder do Espírito Santo. Sempre foi e sempre será. Caminhava no poder do Espírito Santo. Por isso era uma igreja triunfante. Basta ler os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, tá? E constatar esta verdade. Tanto é que Atos dos Apóstolos pode ser chamado também, os teólogos falam isso, de ato do Espírito Santo. Porque do princípio ao fim, você vê o Espírito Santo atuando de forma permanente na igreja primitiva, dando crescimento, renovando, batizando, curando, santificando, restaurando, o Espírito Santo sempre atuando na vida da igreja. Então, os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos demonstram isso. A igreja que caminhava no poder do Espírito Santo é uma igreja avivada. Então, a igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja avivada. E não uma igreja que vive baseada em movimentos. Só movimentos. Movimento é passageiro, avivamento é permanente. Movimento vem de fora, de fora para dentro. Avivamento vem de dentro para fora, tá? O movimento não, é de fora para dentro. Você faz aquele movimento, acabou. O avivamento dele começa lá dentro e vai transparecer na sua vida. Ou seja, você recebe o avivamento na igreja, ou na sua casa orando, ou em qualquer lugar, e esse avivamento será permanente em sua vida. Aonde você estiver, vai fluir a glória de Deus na sua vida, porque você é um crente avivado. E o crente avivado, ele tem vida. O crente avivado, ele contagia. O crente avivado, ele é bênção na vida de outros. Glória ao nome do Senhor. Então nós precisamos desse avivamento. A igreja, porém, que não tem o poder do Espírito, é uma igreja fria. A pior coisa que tem é uma igreja fria. Você chega no culto e parece um velório, um silêncio. Passa uma mosca, você ouve o bater das asas da mosca. O irmão com sono, ele balbucia, você ouve. Aleluia, hein? Uma igreja avivada não, porque está movida pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja avivada é uma igreja quente. Glória ao Senhor. E eu me lembro de um episódio que o diabo chegou para alguns dos seus mensageiros e disse assim: olha, vocês vão às igrejas para impedir a ação de Deus na vida das igrejas. E saíram três demônios, por ordem do diabo, saíram para ir em 3 igrejas para atrapalhar o agir de Deus. E no final, os 3 voltaram. E os 3 que voltaram, um estava todo mulambento, rasgado, bagunçado, sujo. Aí quando chegou, e aí, você conseguiu? Eu consegui. Eu fui lá na igreja, botei um sono naquele povo, botei uma vontade no banheiro, botei uma vontade de eles ficarem conversando entre si, botei uma vontade de tomar água, eu atrapalhei o culto todo. E você? Eu fiz a mesma coisa. Aí chegou o povo, estava todo mundo lá dentro. E você, rapaz? Você está todo rasgado, todo sujo, todo bagunçado. Eu me dei mal. Por quê? Eu fui numa igreja, mas quando eu cheguei na porta, que eu ia entrar, saiu um glória lá de dentro. Aquele glória me pegou, eu saí dando cambalhota. Eu voltei na porta, quando eu ia entrar, saiu um aleluia. Aquele aleluia me pegou, eu saí dando cambalhota. E eu estou todo atrapalhado, e eu não atrapalhei a igreja. Glória! Igreja avivada, o demônio não consegue ficar, porque existe o mover do Espírito Santo. Avivamento é poder de Deus na vida da igreja. Então, existe uma grande diferença
entre a igreja avivada e a igreja fria. Por isso Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica, dizendo: não extingais o Espírito Santo. Você encontra em 1 Tessalonicenses 5,19. Bota aí, por favor, 1 Tessalonicenses 5,19. Vocês conhecem de cor? 5,19. Olha lá. Pequenininho o versículo, né? No 3, a igreja. 1, 2, 3. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Extingar é expulsar, é não permitir ele agir. Existem alguns pastores que proíbem o manifestar do Espírito Santo na igreja. Existem outros que não proíbem, mas ensinam o uso correto. E existem outros que deixam virar bagunça. Quando não existe ensinamento, vira desordem. Mas quando existe ensinamento, a coisa fica ordenada. Mas quem manda na igreja é o Espírito Santo. Nenhum pastor pode impedir a ação do Espírito Santo na igreja, porque quem manda na igreja é o Espírito Santo. Infelizmente, aquilo que Paulo temia aconteceu. Após o primeiro século de avivamento apostólico, a igreja já não tinha mais a chama do Espírito ardendo em seu coração, e começou o período das discussões teológicas, colocando em dúvida a divindade de Cristo. Será que Cristo é divino? Será que Cristo realmente é Deus feito homem? Começou a surgir essas discussões, rebatidas pelos apologistas do segundo século. Em seguida, veio o período da patrística, onde a filosofia influenciou profundamente a teologia cristã. O conhecimento da letra apagou o brilho do Espírito Santo. Agora, o que era mais importante era uma fala bonita, um português polido, uma boa oratória baseada na hermenêutica, na homilética. Aí que era o mais importante. E agora o Espírito Santo perdeu a primazia, dando início à igreja romana. Aí aqui entra o início da igreja romana. Na verdade, a igreja romana, que é a igreja comandada pelo Papa, é uma igreja desviada da igreja primitiva. Entenderam bem? A igreja romana, comandada pelo Papa, me perdoe, mas é uma realidade, é a igreja desviada da igreja primitiva. Por isso veio a reforma protestante com Martinho Lutero. Quando ele descobriu lendo a Bíblia: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que leva a vida cristã é a fé em Cristo Jesus. Muito bem, aí deu início à igreja romana, a exceção do papado e tantas outras coisas que a doce voz do Espírito foi silenciada por quase 2000 anos. A voz do Espírito foi silenciada por quase 2000 anos, entre o início do catolicismo romano, no século V, até o alvorecer da reforma protestante, no século XV e XVI, através de Martinho Lutero. A reforma protestante foi a retomada do início do evangelho criado, levantado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Os que entenderam até aí, digam amém? Amém. Segundo tópico: o silêncio do Espírito Santo. Qual é o segundo tópico? O silêncio do Espírito Santo. Não é o silêncio de vocês não, gente. Vocês pensaram que é de vocês, né? Qual o segundo tópico? O silêncio do Espírito Santo. Ah, sim, o silêncio do Espírito Santo. O período mais angustiante para a igreja nesta dispensação foi o silêncio do Espírito Santo entre os anos 500
depois de Cristo, o início do paganismo na igreja. O início do paganismo na igreja, a 1500 depois de Cristo. 1500 depois de Cristo. Início da grande reforma. Foi o período mais difícil da igreja, da história da igreja, eclesiologia. A igreja tornou-se ritualística, entrou numa fase sombria da sua história. Com a conversão de Constantino, o primeiro imperador romano cristão, houve uma tentativa, tanto política como religiosa, de cristianizar o mundo pagão. Entretanto, se o paganismo foi cristianizado, o cristianismo também foi paganizado, com a exceção da igreja romana como matriz da cristandade católica. Aí, a partir daqui, a igreja principal passou a ser a igreja católica. Tanto é, se vocês observarem, até hoje isso é válido. Qualquer cidade que você vai, aonde está localizada uma igreja católica, no ponto mais importante da cidade. Se alguém for fundar uma cidade, o lugar mais importante tem que ser reservado para a criação, a construção de uma igreja católica. Tanto é que o Papa, ele é o líder mais importante do mundo. Se o Papa vier ao Brasil, o presidente vai lá receber o Papa. Se o Papa for nos Estados Unidos, o presidente vai receber o Papa. A igreja católica, então, passou a ter uma importância tremenda na história do mundo, tá? Porque o cristianismo também foi paganizado. O cristianismo também foi paganizado, com a exceção da igreja romana, como uma trindade católica. Além disso, uma das piores mentiras que o inimigo vendeu para a igreja é: boa parte dos primeiros pais da igreja compraram, foi a chamada teoria cessacionista, aquela que afirma que os dons espirituais e a operação sobrenatural do Espírito Santo, com a evidência das línguas faladas no dia de Pentecostes, havia cessado com o fim do período apostólico. Então, a história de falar em línguas estranhas terminou no final do movimento do período apostólico. Hoje não existe mais isso. Essa mentira foi divulgada, foi falada, e até hoje existem algumas igrejas que ainda não creem na história de falar em línguas estranhas. Os que estão entendendo, digam amém? Amém. Então, comprar essa ideia, tá? Operação sobrenatural do Espírito Santo com a evidência das línguas faladas no dia de Pentecostes havia cessado com o fim do período apostólico. Essa desastrosa teoria causou mais estrago espiritual à igreja no decorrer desses séculos de silêncio do Espírito Santo do que a maldita teoria da evolução de Charles Darwin. Quantos séculos perdidos se passaram desde o período patrístico até a Reforma Protestante, seguida pelos avivamentos da Inglaterra, pelos grandes despertamentos nos Estados Unidos e pelo avivamento da Rua Azusa, no limiar do século XX. De lá para cá, o Espírito Santo tem trabalhado para trazer um grande avivamento ao mundo. Se vocês observarem, hoje tem um bocado de igrejas avivadas. Quem podia imaginar que um dia haveria Igreja Batista Renovada? Eu me lembro, eu era bem novo, recém-casado, ainda diácono, tinha 22 aninhos, e quando foi um dia, uma jovem chega para mim e fala assim: a nossa igreja está começando um movimento de avivamento. O nosso pastor Batista, foi batizado com o Espírito Santo e foi excluído da igreja batista, e ele abriu uma igreja batista renovada e pediu para a gente levar um pregador de fogo. Pensei no irmão. Eu disse, pensei no irmão. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Pode contar comigo.
Falei assim, e quem levar um pregador de fogo vai ganhar presente. Falei, então eu vou. Aí marquei de ir. Passei a semana toda orando e jejuando. E Deus me deu o tema. Já que a igreja estava começando um movimento de avivamento, o tema que Deus me deu: a importância do Espírito Santo na vida do homem. Eu estudei, pesquisei, preparei, tudo escrito bonitinho, dei umas 4 folhas, e no dia vai eu para lá, Igreja Batista, eu diácono, fazendo o primeiro curso teológico, curso base em teologia, segunda série primária, português arrastado, mas cheio de Deus. Aí vai eu para lá. Quando eu chego lá, o pastor foi na porta me receber, pastor de saudosa memória, pastor Jade de Oliveira, um homem abençoado, Igreja Batista Porta Formosa, fundada por ele, em Bariê, era na Avenida B na época. Ele foi na porta me receber. Eu fui para o púlpito, só eu e ele no púlpito. Eu estou lá orando, culto abençoado. Eu me lembro que daqui a pouco eu dei um braço, ele quase caiu da cadeira, eu morri de rir. Ele tomou um susto. E quando me deram a oportunidade, era 8 horas. Eu acostumado a Assembleia de Deus pregar 15 minutos. 8 horas, eu falei, rapaz, o que eu vou falar esse tempo todo? 1 hora. E eu entrei por dentro da palavra. Falei com o Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse. E quando foi 21 horas e 5 minutos, a igreja estava pegando fogo. E eu entreguei o microfone debaixo da glória. E ele passou a me chamar de diácono evangelista. Só me chamava de diácono evangelista. E fez tudo para ir congregar com ele. Foi o início aqui próximo da gente do movimento pentecostal nas igrejas batistas. E hoje tem um monte de igrejas pentecostais que não eram, tá? Próximo tópico: atuação do Espírito Santo na história da igreja. Atuação do Espírito Santo na história da igreja. Para alguns, durante a reforma protestante do século XVI, pelo esforço de homens como Martinho Lutero, o trabalho do Espírito Santo reviveu após 1000 anos de silêncio. Porém, a própria reforma só não surtiu mais efeito porque muitos líderes da reforma ainda defendiam essa desastrosa teoria cessacionista. Mais adiante, por meio de grandes avivalistas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charlie Finney e Moody, grandes outros, tá? A grande atuação do Espírito Santo começou a reaparecer. Deus estava amadurecendo o mundo para um grande avivamento. Por volta do ano de 1990, o mundo todo começou a receber de novo o Espírito Santo com as mesmas evidências ocorridas no dia de Pentecoste, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. O crente é batizado com o Espírito Santo e o crente fala em línguas estranhas, ele recebe dons de língua, ele recebe variedade de língua, ele recebe dons espirituais, e é o Espírito Santo que movimenta e maneja com a igreja. E o melhor de Deus para a igreja é o Espírito Santo. Glória ao Senhor, aleluia. Por exemplo, nós temos aqui um evangelista quietinho, pregador Jefferson, está ali atrás, quietinho. Quando você dá a vontade para ele pregar, quem não conhece já fica desanimado. Não vai sair nada. Esse cara é muito fraco, só quase não fala baixinho. E daqui a pouco Deus começa a encher, daqui a pouco o final está explodindo. Mas ele é quieto. É o Espírito Santo. Deu a entender? O Espírito Santo. E Deus revela a ele profundidade na palavra. Mensagens reveladas. É o Espírito Santo que faz isso. Não tem estudo que leva a pessoa a ter isso. Não se compra com dinheiro, não se compra com anel no dedo, não se compra com diploma na parede, mas é com joelho no chão, oração, jejum, comunhão com o Espírito Santo. Aí vem o mover de Deus na vida da igreja. A igreja que tem o mover do Espírito, essa igreja é rica. É a maior riqueza da igreja. Precisamente no ano de 1906, mais uma vez, a exemplo que aconteceu no dia de Pentecostes, o avivamento não começou no meio de pessoas intelectuais, mas sim no meio de 120 pessoas simples que aguardavam ansiosamente a promessa do Pai. E assim foi também
Assim foi também no Pentecoste da Rua Azusa. O Espírito Santo voltou a descer sobre pessoas simples e humildes, até discriminadas da sociedade, como foi o caso do pastor afro-americano William Simon, que liderou através do Espírito Santo o grande avivamento. Começou no século XX. Foi desse grande avivamento que resultou o movimento pentecostal, que se espalhou rapidamente como um fogo por todo o mundo. O Espírito Santo continua agindo e guiando a igreja do Senhor na terra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 16, não vamos ler versículos 7 ao 11. Ele é simplesmente o glorioso Espírito Santo que nos adestra para a batalha, e está preparando a noiva de Cristo para o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Bota para mim, por favor, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. 22. No 3 a igreja lê bem alto. 1, 2, 3. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Quem chama? O Espírito. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Não tem que pagar para ter dons espirituais. Não tem que pagar para ser cheio de Deus. Só precisa buscar comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que nos enche a cada dia. Glória ao Senhor. Por exemplo, nós assembleianos, nós somos oriundos da Igreja Batista. Por muito tempo, a Igreja Batista não aceitava membros da Assembleia de Deus. Hoje aceita. Por exemplo, um assembleiano ia para a Igreja Batista, tinha que batizar de novo. Eles não aceitavam o nosso batismo. A maioria das igrejas batistas hoje aceita. Duvido que antes um assembleiano pregava na Igreja Batista. Um batista pregar na Igreja Assembleia de Deus, pois eu falo na Igreja Batista, prego na Igreja Batista, sou muito ligado aos pastores batistas, são meus amigos. Mas por que isso? Por causa da história. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus, eles eram suecos e batistas. Deus revelou eles vindo fazer missão no Brasil. Quando chegam no Belém do Pará, eles começam a orar em um porão da igreja. E naquela oração, eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí muitos irmãos foram batizados também. Em uma Assembleia Geral, o pastor da época disse: irmãos, nós temos 2 missionários que estão trazendo um costume diferente para nós. Daniel Berg e Gunnar Wingre estão orando às escondidas e estão falando uma língua que nós não aceitamos. Estamos apresentando agora a disciplina desses 2 irmãos. E mais 18 irmãos se levantam e dizem assim: então, disciplina a gente também. Porque nós estamos orando com eles e também estamos falando em línguas estranhas. E ali eles saem, não tinha como congregar, não tinha mais lugar para ficar. Eles foram para a praça debaixo da Mangueira, em Belém do Pará, e ali começa a Assembleia de Deus, que hoje é uma igreja enorme lá em Belém do Pará, a igreja mãe de todas as Assembleias de Deus do Brasil, pastoreada pelo pastor Samuel Câmara. Deu para entender? E começou com esses 2 homens de Deus. Ninguém consegue parar um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia, ideia! Ninguém te para. Seja cheio do Espírito Santo e você será um baluarte nas mãos do Senhor. E não tem demônio que vai ficar na sua frente. Quem aprendeu alguma coisa hoje, diga amém? Amém. Semana que vem, os dons espirituais. Pastor, vai falar disso? Os dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons vocacionais, enfim, vou falar de dons ministeriais. Tem também dons ministeriais? Tem. Dons espirituais é dom de revelação, dom de poder, dons vocais e dons ministeriais, pastor, que também vai chegar esse dia.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores, são os dons ministeriais. Estamos aqui para aprender com o Espírito Santo, professor por excelência, e nós somos alunos dele para servir o melhor. Que Deus abençoe. Presbítero Rafael, dirigente da igreja, pode encerrar a live. Muito obrigado a você e que Deus te abençoe até terça-feira, querendo Deus.